Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. O tema de hoje é verdadeira marcenaria e eu sou a Gabriela Grepe, arquiteta, formada há 20 anos à frente do escritório que leva o meu nome, especialista em design, criação e desenvolvimento de projetos de marcenaria, né, com foco em soluções através de marcenaria, que é a minha especialidade e que é a minha paixão. Então, a verdadeira marcenaria é o tema do nosso assunto de hoje, do nosso vídeo de hoje. E é um assunto que parece muito subjetivo, mas ele é de suma importância. Porque de nada adianta eu ficar aqui falando para você, faça esse detalhe, faça esse detalhamento, use esse material, faça essa especificação, não faça essa especificação se você não entende, se você não compreende o que realmente é essa marcenaria e por que você faz isso. Para que eu preciso aprender a detalhar marcenaria? Para que eu preciso entender que o montante ele é construído e ele não é maciço? Para que eu preciso saber o que é que isso vai adiantar na minha vida real, na minha vida útil, na prática? Vamos levar para o lado prático. O que é que isso vai adiantar para mim? E eu vou te dizer que vai adiantar a sua vida. Então, quando eu entendo e eu sei tudo isso, eu compreendo o poder, o potencial, a possibilidade que a marcenaria pode oferecer para mim e para o meu escritório e, obviamente, consequentemente, para os meus clientes, que é para quem eu presto serviço. Então, um arquiteto ou um design de interiores, ele não presta serviço, ele não é contratado para fazer o que ele gosta ou para ficar redecorando a própria casa ou solucionando as coisas dentro da casa dele. Ele é contratado para as mais diversas soluções para que ele possa solucionar para as outras pessoas e para que ele faça criações para outras pessoas que não entendem do que ele sabe. Infelizmente, o conhecimento mais aprofundado do que é uma marcenaria e de como se constrói uma marcenaria não é todo mundo que tem. Eu me coloco nesse lugar porque eu já estive nesse lugar de não saber, de não entender, de não ter a menor noção da profundidade, das possibilidades e das infinitas oportunidades que esse segmento podia abrir para mim, para minha vida, para minha carreira. Então, eu caí de paraquedas nesse setor, e fui desenvolvendo, né, por conta de estar trabalhando e precisar dar conta, eu fui entender o que era uma marcenaria. E eu aprendi na raça, dando cabeçada e pedindo ajuda, que era o que a gente precisava. A gente não tinha... eu não tinha internet, a gente não tinha internet, não tinha celular, WhatsApp, muito menos. Então, era pedindo ajuda mesmo. Era sentando do lado, aprendendo, olhando a desenhar, desenhava à mão. E dessa forma foi que eu comecei a compreender, a conhecer. Eu fui apresentada ao projeto de marcenaria. E eu fui, aos poucos, com os meus erros, entendendo quais eram as reais necessidades, quais eram os elementos que faziam parte, que eu precisava saber para produzir algo que fosse bom. Bom no sentido de funcional, eficiente, útil, bonito. E, obviamente, que eu queria ganhar dinheiro com isso. Eu queria me sustentar, porque a arquitetura não é hobby na minha vida. A arquitetura é a minha profissão, é o que me sustenta. Então, obviamente, eu não posso ser apenas artista, que é o que a gente aprende na faculdade. A gente sai da faculdade sendo artistas, com muitas ideologias, com muito argumento, né? Para defender uma veia, uma linha de raciocínio, e que muitas vezes do lado prático, no dia a dia, na vida, na hora da gente se sustentar por isso, ela não é funcional, ela não é aplicável. Eu senti isso na pele. Então, eu precisei entender o que era a realidade desse mundo.
E, na realidade, nesse mundo, a marcenaria não faz parte da cadeira da grade curricular convencional, tradicional do programa da arquitetura. Acredito que do design deve parecer mais, né? Mas como são formações, né, até arquitetura mais do que a de design, mais amplas em muitos pontos de conhecimento, não há tempo de se aprofundar em determinadas cadeiras, como é o caso da marcenaria. E então a gente sai da faculdade sem saber o que é uma marcenaria. A gente cai no mercado de trabalho sem saber o que é uma marcenaria. E aí eu estou aqui para dizer para vocês que a marcenaria é um mundo de possibilidades e de trabalho que é inexplorado. É inexplorado. Eu trabalho com isso há 20 anos e não acaba. Chegou um período, eu acho que na década do ano 2000, assim, 2000 e início dos anos 2000, eu achei que fosse dar uma diminuída, né, em função do grande volume de planejados, né, que entrou no mercado, né, o mercado foi encharcado por muitas lojas de planejados e planejados que eram melhores do que aqueles modulados de antigamente. Então, era uma possibilidade nova. Mas isso não fez o desenho de marcenaria, através do arquiteto e do design, cair e diminuir. Ele não eliminou a necessidade da gente ter esse desenho. Por quê? Porque as lojas, elas fabricam, elas não criam design. Elas fabricam aquilo que a gente idealiza. Porque o profissional de arquitetura e de design de interiores é ele que entra na realidade viva daquela família e da pessoa que vai consumir essa marcenaria. Então, o projeto de marcenaria é ele que viabiliza essa construção, essa consolidação, essa realização, a materialização desse sonho, desse desejo. E para isso é necessário ter um projeto. E a loja não faz. Quer dizer, ela faz, mas ela não faz dentro da tua realidade, fazendo uma integração, fazendo uma harmonia, compreendendo a real necessidade daquela casa, daquela vida. Porque o que a gente faz de arquitetura, ela é entender como as pessoas vivem. E a gente produz melhor para essas pessoas quando eu entendo real o que está acontecendo. E eu projeto infinitamente melhor quando eu entendo isso. E projetar marcenaria não é diferente. Parênteses aqui, por um período eu tinha um pouco vergonha de dizer que a minha paixão e a minha especialidade era fazer projeto de marcenaria. Por quê? Convencionou-se que arquiteto faz arquitetura, projeto, né, arquitetônico, aquele que levanta a parede, que coloca telhado, revestimento, e que a parte da decoração e que a parte dessa parte de marcenaria não é arquitetura. Então, tipo, eu me sentia menos arquiteta porque a minha paixão não era o arquitetônico. Só que eu entendi que não tem essa diferença, não há essa divisão, não há essa barreira entre as duas coisas. São esferas de trabalho da arquitetura completamente diferentes, complementares, e que uma não vive sem a outra. Então, eu fazer arquitetura de interiores, né? Fazer projetos de marcenaria é muito arquitetura. É muito arquitetura. Por quê? Porque essa é a minha hora de melhorar os espaços e a qualidade de vida das pessoas. E a arquitetura é para isso. A arquitetura é para isso, e marcenaria é uma das melhores aliadas para se melhorar uma qualidade de vida, para se melhorar o ambiente, para se melhorar o astral daquele espaço, para colocar aquele astral vivo, para trazer vida, para trazer saúde para as pessoas, porque o ambiente fala. E a parte de interiores é onde a gente grita, a gente não fala. Se as paredes falam com a gente, a decoração e a marcenaria, ela grita no nosso ouvido, na nossa mente, na nossa pele.
Então, ela é o que pode arruinar um espaço ou curar um espaço. Então, a arquitetura é um meio de cura. E eu quero deixar bem claro aqui que projeto de marcenaria, a verdade, né, a verdadeira marcenaria, ele é um processo de cura para os nossos espaços, para os nossos espaços arquitetados. Então, a marcenaria é um processo de cura, porque é ela que lida na relação muito direta de quem usa aquele ambiente e o próprio ambiente. Então, ela é o vínculo mais estreito, é o ponto mais estreito que a gente tem entre as relações do espaço com o ser humano. Então, entender a importância disso nos faz entender a necessidade de compreender como fazer. Porque aqui, se eu não sei que eu nada sei, como é que eu vou aprender algo novo? Para aprender marcenaria, eu tive que assumir que eu não sabia nada. Eu tive que sair do meu posto de arquiteta, graduada, e dizer, não sei fazer. Não aprendi. Estudei 5 anos, trabalhei durante os 5 anos, me dediquei e não aprendi isso. Eu não sei fazer isso. Então, o compartilhar desse conhecimento vem dessa fragilidade, né, que o nosso curso de arquitetura tem. E entendam, gente, eu sou uma apaixonada pela arquitetura. Eu, assim, consigo passar, descrever por vários assuntos e várias formas da gente aplicar, viver, empreender e usar a arquitetura na nossa vida. E a arquitetura, e eu admiti que eu não sabia nada, que era uma fragilidade, que é uma fragilidade da graduação de arquitetura, de formar arquitetos que não têm conhecimento profundo nessa matéria de marcenaria. Não sabem, acha que é só um 3D. Vamos fazer 3D e tá tudo resolvido. Não é assim. A pessoa na outro lado do 3D, quando pega o 3D para olhar, ela não vai conseguir fazer o que você quer. Porque só um detalhamento é capaz de mostrar o que realmente precisa ser feito. Então, o que é a verdadeira marcenaria é entender do que ela é feita e para que ela é feita. Ela é feita de materiais como MDF, né? Não se usa mais a maciça, né? Muito raramente, mas ela é feita de material de MDF, onde cada parte dela é construída. Eu construo a porta, o montante, eu construo a prateleira, eu construo o ripado, eu construo o painel, os encaixes, eu construo a bancada, a mesa, eu construo tudo com a MDF. Só que existe a forma certa de encaixe. Existe a forma que você vai encaixar e ela vai ficar de pé. E existe a forma que você vai encaixar e ela vai cair. Que ela não vai se sustentar. Por quê? Porque tem técnica, tem conhecimento. O marceneiro, ele tem uma técnica de execução fantástica. E a gente aprende muito com ele. Mas ele não tem técnica de design, de ambiente, de espacialidade, de composição de cor, de misturar materiais, de ter ideias novas. Essa não é a área dele. Não é. Ele consegue até dizer se ele gostou ou não, mas ele não sabe projetar, gente. Ele, quando faz um projeto para alguém que chega lá e pede alguma coisa para ele, ele junta um pedacinho, um fragmento de cada um projeto que ele já fez da vida e que junta tudo ali. Se vai ficar bom ou se vai ficar um Frankenstein, a gente não sabe. Mas é o que ele sabe fazer, né? E aí, eu já vi isso acontecer, gente. Meu marceneiro, que faz os projetos da minha casa e que é parceiro do escritório, ele já me falou que ele já precisou fazer isso. E ele já me falou também que ele prefere quando chega um projeto dentro da marcenaria dele, porque dá muito menos trabalho para ele. Muito menos dor de cabeça.
Então, não é um 3D que vai resolver a vida do nosso cliente. Não é uma foto do Pinterest que vai fazer a gente mostrar para o marceneiro e ele vai resolver. Não vai. Não vai. Então, o que faz acontecer mesmo a marcenaria é projetar, é criar, é detalhar, é entender. E o que eu faço é isso. Eu sei exatamente onde estão os encaixes, qual é a ferragem que une essas peças, qual é a ferragem que possibilita a abertura, que possibilita a sustentação, que vai dar segurança, que não vai deixar cair. Qual é a ferragem que vai suportar o peso que eu quero colocar? Qual é a ferragem que vai acompanhar as ideias malucas que eu tenho? Aquela que faz dobrar, redobrar, dobrar em 3 vezes, entrar um por dentro do outro. Tudo isso é projetar marcenaria. E isso a gente aprende tendo técnica. Existe método para a gente fazer isso. Eu sei como fazer, o que fazer para cada tipo de solução que eu quero. Existe uma forma de criar. Existe um elemento construtivo que vai me atender. Assim, vamos dizer assim, vamos colocar igual pintura de casa. Quando você vai pintar uma parede que é enorme, você pega um rolo, uma trincha bem largona, grande, e rola livremente, beleza. Quando você chega no cantinho que você não pode pintar a parede do lado, ou que é só um acabamento, nem o forro, você vai com um pincel menor. Aí, se você precisa fazer um acabamento sobre a madeira, é um outro tipo de pincel. Ah, se é sobre parede, é outro pincel. Então, cada tipo de pintura, ela exige um tipo de pincel, que a tinta vai pegar melhor e que vai cobrir mais e que não vai borrar. Na marcenaria, eu tenho a mesma coisa. Para cada efeito que eu quero produzir, existe um elemento construtivo correspondente. Então, se eu sei o que eu quero transmitir e eu conheço quais são os elementos construtivos que fazem uma marcenaria, eu vou apontar o mais indicado. Eu não vou pegar é como se eu pegasse o pincel pequenininho de 2 centímetros para pintar uma parede de 3 metros. Entendeu? E nesse meio tempo, eu ainda ganho tempo, que é outro fator que a gente tem escassez no dia de hoje. Quem aqui tem tempo sobrando? Eu não tenho. Na verdade, quando eu tiver um tempo sobrando, eu quero muito bem relaxar, descansar, curtir minha família, para poder estudar, para criar mais, para estudar mais sobre design, sobre tendências, sobre materiais, sobre tudo, e não ficar na roda-vida da fazeção crônica. Então, tempo é algo que quando eu conheço isso, eu consigo otimizar. E eu vou ser bem franca. Para a gente deixar de ser artista e ser empresária, a gente tem que otimizar o nosso tempo. Por quê? Eu preciso produzir mais para faturar mais. E eu só faturo mais quando eu tenho tempo. Se eu não tenho tempo livre de produção, de me dedicar a novos projetos, eu não vou faturar mais. Meu faturamento vai estar estagnado, porque eu não tenho tempo. Porque se eu pegar mais do que a minha capacidade de produção permite, eu vou produzir coisas de má qualidade. E não é isso que a gente quer. Porque isso fala contra o meu nome. Se eu quero deixar a minha marca forte, eu tenho que entregar qualidade. É o mínimo. Se a pessoa confia a mim, a casa dela, eu tenho que entregar qualidade. É o mínimo. É o mínimo de confiança que eu tenho que apresentar para ela. É o mínimo. Então, ter tempo e conhecer esses pontos é essencial para a gente poder produzir uma marcenaria. E aí é o que eu te digo, que a verdadeira marcenaria é essa, que conhece quais são seus elementos construtivos, que conhece quais são os elementos para que cada tipo de elemento é indicado. Eu lembro muito bem quando no início da minha carreira, eu
queria produzir coisas incríveis. Queria produzir coisas incríveis e eu achava que eu sabia detalhar bem. E eu testava, eu fazia assim, eu quero que tenha esse efeito, eu acho que isso daqui vai dar certo. Ia lá e desenhava, à mão. E aí, quando eu olhava o resultado, eu falei assim, não é isso que eu quero. Descartava, porque eu não apagava não, descartava. Descartava, começava de novo. Então acho que é esse elemento que vai fazer isso acontecer. Ia lá e fazia. Ficava um pouco melhor, mas mesmo assim não estava bom. E aí eu fazia de novo. Gente, o que eu fazia de tentativa e erro para produzir um efeito que hoje, quando eu quero esse mesmo efeito, eu sei exatamente qual é o elemento. Por exemplo, se eu queria um efeito de elegância, se hoje eu quero uma elegância, eu vou dar prioridade a deixar os montantes mais ocultos possíveis. Não sei se o vertical ou o horizontal, ou se todos. Não sei, vai depender do caso, mas a certeza que eu tenho ao iniciar o processo de criação é de que a maior parte que eu conseguir de montantes serão ocultas. Por que essa decisão? Porque esse é o efeito que resolve. Porque esse é o elemento construtivo, esse é o detalhe do design que a marcenaria tem que ter para alcançar esse efeito que eu estou querendo, de elegância. Se eu tentar qualquer outro, eu vou estar só gastando o meu tempo e satisfazendo a minha curiosidade de olhar e ter a certeza de que não ficou bom. Então, hoje eu tenho essa consciência e eu sei exatamente quais são os elementos. E por saber isso, eu consigo indicar com maior precisão quais são os elementos que têm que ser aplicados na marcenaria. Porque a marcenaria é uma construção, ela é um conjunto, né? Ela é um conjunto de fatores que, unidos, trabalhados, né, harmonicamente, produzem um efeito. E aí você escolhe qual é o efeito, escolhe quais são os elementos, quais são os tipos, como aplicá-los, e é isso que é projetar. Projetar é isso. E isso impacta, como eu já falei, no teu tempo de produção, de produtividade, e impacta no teu faturamento. Se eu tenho mais tempo, mais disponibilidade para fazer novos e mais projetos, eu automaticamente vou faturar mais. E aí, se eu faturo mais, a minha produtividade cresce, a minha marca cresce, o meu nome se fortalece, eu mesma me torno mais qualificada, mais especializada, porque não se engane, é uma eterna especialização nesse quesito, nessa área. A gente vai estar em constante atualização e aprendizado para não perder a linha de criatividade. Porque criatividade é algo que a gente desenvolve, que ela, como é que eu posso dizer? Ela é renovada. Isso, a palavra certa é essa. Então, assim, criatividade, ela é renovada de tempo em tempo. E para que ela seja renovada e para que eu saia do lugar comum, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar me aperfeiçoando constantemente. E isso eu só consigo quando eu tenho tempo. E quando eu conheço como é construída uma marcenaria. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei por uma situação dessa uns anos atrás, quando eu achei que a minha marcenaria estava mediana. Ela tinha estagnado, eu não estava gostando da produção e eu sabia que eu podia produzir melhor. Só que eu não estava entendendo como alcançar. E eu já sabia, né? Entendia muito bem os detalhes construtivos, eu sabia a fundo o que é projetar. E eu comecei a olhar vários Instagrams de arquitetas e designers com uma produção de projeto de marcenaria, assim, rico, lindo, de deixar o queixo caído. E eu parei para olhar e eu observei através de uma foto, eu observei o projeto delas
E comecei a identificar que tinham algumas, a maioria, como elas faziam aquilo dali. Porque eu consigo entender por uma foto, saber qual é o método construtivo que vai dar certo, que vai solucionar aquilo ali. Então, eu comecei a fazer isso olhando o projeto, mas eu não olhei o projeto delas com um olhar de crítica. Eu olhei o projeto delas com um olhar de aprendizado. Eu modelei aquilo que eu achei lindo. E eu fui identificando onde é que elas estavam fazendo aquela marcenaria ser rica. Eu observei os detalhes, eu observei a composição, eu observei todas as decisões que elas tomaram, eu observei como que elas estavam harmonizando aquele projeto. E ali eu olhei e falei bem assim, eu sei fazer isso. Eu só não estou fazendo. Eu vou passar a fazer. E eu comecei a fazer os meus projetos a partir, né, dessa reflexão, mais elaborados, mais ricos, mais caprichados. Eu comecei a aplicar naquilo que eu sei fazer, dentro da necessidade do meu cliente, do espaço que eu fui contratada, eu comecei a aplicar a minha técnica para alcançar aquele nível de riqueza e de detalhe que eu via nas outras arquitetas. Eu falei assim, eu quero ficar tão boa quanto elas. E hoje, o meu projeto de marcenaria, ele não se resume a um armário e uma cabeceira. Ele é um conjunto. Independe se você quer só o armário. Eu não me limito nisso. Eu entrego o melhor que eu posso dentro daquele espaço. E mesmo que seja um único armário, ele é o armário. Ele é a única coisa dentro daquele espaço. Então, ele é a marcenaria mais linda que você puder existir. E só ele vai fazer toda a função. Então, eu modelo e eu aprendo com os meus colegas de profissão, que são caprichosos, que são detalhistas, e eu vejo que a produção deles, se você olhar um caderno de detalhamento, que às vezes eles comentam, é tipo o que eu faço aqui. É um calhamaço de prancha para detalhar uma marcenaria. Por quê? Porque nós entendemos que sem isso, quem for executar não consegue executar. Porque ninguém está aqui na minha cabeça para saber o que eu quero. Então, eu tenho que dizer, eu tenho que mostrar. Falo isso incansavelmente aqui no escritório. Qual é a melhor forma de representar um projeto? A forma que alguém vai entender. Se com um desenho você consegue passar a tua ideia, ok. Mas se para passar a tua ideia você precisa fazer 10, faça 10. Não tem fórmula. Tem técnica para representar. E você representa a quantidade que for necessária. Isso vai, obviamente, de acordo com o grau, o nível de complexidade do teu projeto. Quanto mais complexo, mais detalhes. Quanto menos complexo, menos detalhes. É assim que funciona. Para tudo na arquitetura. Então, você entende que a marcenaria é arquitetura. Os conceitos da arquitetura são os mesmos conceitos da marcenaria. Eu utilizo os conceitos, os valores, as premissas da arquitetura para marcenaria. E aplico, talvez até com mais excelência do que na arquitetura, porque eu consigo colocar mais itens, por ela ser muito detalhista e minuciosa. Então, existem várias formas, né, de fazer marcenaria, das mais simples às mais elaboradas. Quando é que eu tenho que usar? Quando o projeto que você precisa fazer, ele pede. E ele só pede, eu só escuto esse pedido dele quando eu tenho conhecimento dessa técnica. Então, eu posso fazer um projeto do mais elaborado ao mais simples, mas com a mesma qualidade e riqueza de detalhes e de encantamento. Mas porque eu tenho técnica. Então, eu consigo extrair também de modelos, de representações que eu vejo em vários meios de comunicação, o que há de melhor, o que há de mais prático. Porque assim como eu vejo muitos
projetos e que eu identifico como ele vai ser executado, que também é um exercício, né, de compreender a marcenaria, eu vejo muitos 3Ds que eu falo assim, é lindo, mas não tem como executar. Não tem técnica ainda para isso. Não tem ferramenta para isso daqui. Então, se apresenta, é um perigo isso. Você apresenta um projeto à prova, cria uma expectativa, cria um sonho, e na hora de executar, não vai ser possível. Porque você não tem técnica. E porque você não vai saber detalhar aquilo que você está fazendo. E se você não sabe detalhar, você não vai conseguir explicar para alguém fazer e a pessoa não vai fazer. Então, o que é a marcenaria? A marcenaria é isso tudo, gente. Para que aprender a detalhar marcenaria? Para tudo isso que eu estou falando. Para que você possa aprender com as imagens que você vê, para que você possa aprender a analisar o projeto e te extrair dele a melhor ideia, o melhor conceito e não ficar vendido e replicando coisas que não são possíveis de executar. A gente tem arquiteto e design de interiores, a gente cuida com detalhe, então a gente é atencioso, a gente é observador. E são essas observações que a gente precisa compreender, traduzir, refletir para saber se elas são viáveis antes de começar a replicar ela por aí, antes de começar a fazer uma produção em série. A minha produção de marcenaria não é em série e eu não desejo que ela seja, e eu espero que eu continue fazendo ela bem única, porque eu gosto de fazer personalizado, entendo que as pessoas são diferentes, elas têm necessidades diferentes, gostos diferentes, vidas diferentes, e a minha marcenaria tem que acompanhar essa característica dos meus clientes, que é única. Eu não tenho um cliente igual ao outro, jamais, jamais. Então, isso nos dá uma infinitas formas de poder trabalhar. Vai ter o cliente que vai precisar do detalhe máximo, porque sem isso ele não vai conseguir fazer. Vai ter um outro que você vai poder detalhar menos, porque ele já consegue dar conta de sozinho. Vai ter um outro que só precisa de uma ajudinha para dar uma, sabe, a cereja do bolo? E você vai conseguir. E tudo isso são tipos de serviços dentro do teu escritório. E tudo isso pode levar você assim, a ampliar a gama de serviços que você presta e, obviamente, fazer você empreender mais e faturar mais. Porque eu não acredito que alguém que viva, né, que trabalhe e tenha como profissão arquitetura, não queira prosperar. Eu quero prosperar. Então, eu tenho que, dentro do meu negócio, daquilo que eu faço, no segmento que eu quero, no caminho que eu quero, eu tenho que achar os serviços que eu posso oferecer. E aí é variável, né? Varia de pessoa para pessoa, de profissional para profissional. Não tem uma fórmula de bolo. Porque não tem mágica. Não tem mágica. Você tem um método, você tem elementos básicos, você tem uma base sólida, e dessa base sólida, de um repertório, você faz várias combinações e multiplica essa possibilidade. E é para isso. Então, a marcenaria é isso. Marcenaria é esse joguinho de construir, de montar, de moldar, que a gente consegue, no final, traduzir num espaço de qualidade, num espaço saudável, né? Que vai atender as necessidades da pessoa que vai usar essa marcenaria, seja ela qual for. E ela tem muitas variantes, né, de uso. Pode ser só para guardar, pode ser para comunicar, pode ser para otimizar, para multiplicar, pode ser para servir, pode ser para muitas possibilidades. E é cada uma dessas possibilidades que vai fazer com que você multiplique, crie e inove cada vez mais. Só que você só consegue fazer isso quando você entende quais são os elementos, o que é uma marcenaria e para que ela serve.
Você não vai conseguir fazer isso sem ter esse conhecimento, sem ter minimamente esse conhecimento. Não vai, porque eu já tentei fazer isso e quebrei a cara. Quebrei a cara, gente. Eu cometi vários erros por negligenciar a técnica e por não me aplicar em estudar essa técnica. Então, hoje eu aplico, eu estudo, eu testo, tudo que eu falo aqui é extraído do meu escritório, tudo que eu compartilho aqui, eu desenvolvi para usar dentro do meu escritório. Eu não tinha pretensão de colocar isso para fora, eu não fui atrás disso para poder hoje estar aqui compartilhando. Não, eu fui para poder fazer o meu escritório rodar e porque é a minha paixão. Então, eu uni paixão e profissão. Então, assim, tudo que eu falo, eu já comprovei. Eu sou a prova viva de tudo isso. E é possível. E eu sei que se você aplicar isso no teu escritório, você vai conseguir as mudanças que você quer. Você vai conseguir essas mudanças, essas implementações, essas melhorias, entendeu? E é isso que a gente faz com marcenaria. Sem contar que a gente ainda tem mais uma possibilidade que a marcenaria nos oferece, que é solucionar algumas situações muito difíceis em que a obra civil não consegue. Eu consigo fazer com marcenaria. Nossa, meu escritório é cheio de casos que eu soluciono com marcenaria. Mas é muito, não é pouco, não. Tem os casos que eu já documentei, que eu lembro, e os que eu já não lembro mais. De tanto tempo que eu fiz e que eu faço, e cada vez mais eu vou melhorando o meu repertório de soluções. Eu sou desafiada toda hora a ter mais e mais soluções, boas soluções, né? Porque solução ruim também tem, né? Mas eu tô falando de boas soluções e eu aplico e eu coloco isso para os meus clientes. Não faço só marcenaria bonita. Eu faço uma marcenaria eficiente, que funciona e que soluciona. E eu faço isso porque eu domino a técnica. Eu tenho um domínio de técnica, sem falsa modéstia, gente. Por que eu posso falar isso? Porque eu já fui a pessoa ruim na técnica. Eu sei como é ser ruim e eu era. Nossa, já fui. Hoje eu não sou mais. Então, hoje eu posso dizer que eu domino. Há uns anos atrás, não. Então, o que é essa verdadeira marcenaria? É isso. É uma marcenaria que tem solução, que tem técnica, que tem possibilidades, que abre possibilidades, que aumenta o número de serviços, de produtos que você pode oferecer e, consequentemente, isso vai aumentar o teu faturamento, vai alavancar o teu escritório. Existe também a questão de te poupar tempo, né? E o impacto maior que ela causa, que é o impacto na vida das pessoas. Porque ela pode sim ter uma função curativa, curar o espaço. Porque a arquitetura faz isso. A arquitetura é a cura para os nossos espaços, para muitas das nossas dificuldades e mazelas. Porque eu ter problema e viver num ambiente ruim só piora a minha enfermidade. Eu ter problema e poder estar em ambientes saudáveis é um auxílio no caminho, na jornada para a minha cura. Isso é comprovado. Comprovado. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam é isso, que marcenaria cura e que entender o processo da marcenaria é o que nos leva a melhorar o nosso escritório, a alavancar o nosso escritório, a alavancar a nossa produção e poder participar de muitas curas nas casas das pessoas. Porque é um vínculo muito próximo esse da área de interiores com a vivência, com a emoção que a pessoa passa dentro daquele espaço. É uma responsabilidade imensa fazer projetos de marcenaria, porque ela tem essa linha, né, esse peso, essa responsabilidade atrelada a ela. Mas é maravilhoso quando você consegue ajudar de fato. Então,
É isso que eu quero que vocês entendam que é marcenaria. O que ela faz, o que ela não faz, o que você pode esperar dela, para que você fazê-la, né? Para que fazê-la? Para que aprender? E o quanto que isso pode ser vantajoso para o teu escritório em ter este conhecimento. Então, a nossa jornada, ela começa aqui, com esse conhecimento, de abrir a tua cabeça para que você absorva o máximo possível de conhecimento, de entendimento, para você a poder aplicar dentro do teu escritório e ter várias possibilidades, vários ganhos, várias melhorias dentro do teu escritório. Então, a jornada do crescimento da marcenaria é isso.